sou Luiz Cláudio Rocha do canal 3 Minutos de Segurança e vamos dar continuidade àquele assunto para atender a um convite da UBRA de Manaus para que a gente fizesse uma pequena palestra nesses momentos de pandemia e agora falando sobre as normas regulamentadoras, ok? E como a gente sabe, nós temos hoje 37 normas, então provavelmente o nosso vídeo será um pouquinho mais extenso também, ok? Espero que vocês aproveitem. Bem, em relação à legislação de saúde e segurança ocupacional ou segurança e saúde do trabalho, nós temos uma quantidade bastante grande de legislação voltada para esse tema. Mas nós vamos focar basicamente nas normas regulamentadoras, que são normas que nos trazem ao dia a dia das atividades laborais. Elas nascem basicamente na Constituição Federal. O capítulo 2 dos Direitos Sociais, em seu artigo 6º, informa o seguinte: são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. No artigo 7º, ela diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, e o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Então, no artigo 7º, inciso 22, onde inicia a obrigatoriedade da previsão da redução dos riscos voltados para as atividades laborais. E no inciso 23, ele fala sobre atividades penosas, insalubres e perigosas. As atividades insalubres ou perigosas são previstas em lei. Atividades penosas, elas não foram ainda regulamentadas. A consolidação das leis do trabalho nasceu no Decreto-Lei número 5.452 em 1943. E, ao passar do tempo, elas foram sendo modificadas, né? E hoje nós temos a mais atualizada no capítulo 5, onde fala da segurança e da medicina do trabalho. Então foram dadas várias revisões. Então, no artigo 156, compete especialmente à autoridade regional na matéria de inspeção do trabalho, nos limites da jurisdição, promover a fiscalização, adotar medidas que se tornem exigíveis, impor penalidades, ou seja, a antiga DRT, posteriormente SRT. Então, os setores de inspeção do trabalho do Ministério da Economia, eles fazem a fiscalização do cumprimento das normas. E caso não se cumpram, o infrator está passível de sofrer uma penalidade. O artigo 157 fala: cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, instruir os empregados através de ordem de serviço quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidente de trabalho ou doenças ocupacionais, adotar as medidas que lhe sejam determinadas pelo órgão regional competente e facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. Então, cabe à empresa, basicamente, cumprir o determinado na lei e instruir os seus trabalhadores dos riscos a que eles estão expostos. Informar aos trabalhadores os riscos que eles estão expostos. O artigo 158, as obrigações dos empregados. Observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata o item 2 do artigo anterior. Colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste capítulo. Parágrafo único. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada à observância das instruções pedida pelo empregador na forma do item 2 do artigo anterior, das obrigações do empregador. Letra B, ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. Então, o trabalhador não pode se recusar
de cumprir a lei e não pode se recusar a usar equipamentos de proteção individual. Inclusive, isso pode ser motivo de justa causa. As normas regulamentadoras são normas elaboradas pelo Ministério da Economia, onde o ministro determina a formação de comissões tripartites, onde tem representantes dos empregados, dos empregadores e representantes do governo, que funcionam mais como mediadores. Nessa comissão, eles são elaboradas normas, posteriormente são colocadas em consulta pública para a contribuição da sociedade. Depois de estar consolidado o texto, o ministro publica e tem força de lei. Essas NRs, elas existem também para, na verdade, detalhar a CLT de tal forma a regulamentar a lei. O processo de regulamentação, então, ele nasce com uma demanda da sociedade, né? Então, a comissão tripartite formula o texto básico, é colocada em consulta pública, a comissão tripartite, ela discute, forma um texto único, depois de todas as contribuições, e aí é colocado em implementação. A primeira norma, ela fala das disposições gerais. É uma norma que foi revisada recentemente e ela introduziu no seu escopo, nos parece uma grande vitória dos profissionais prevencionistas, que é em relação ao gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, é um programa onde será possível gerenciar de tal forma em que as medidas elas não só sejam planejadas, mas que sejam executadas e prevendo, inclusive, a melhoria das situações de trabalho nas empresas. Então, o objetivo dessa norma é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às NRs relativas à segurança e à saúde no trabalho, e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento dos riscos ocupacionais, as medidas de prevenção e segurança e saúde no trabalho. A NR2 falava de inspeção prévia. Ela informava que todo o estabelecimento tinha que, antes de iniciar as atividades, ela deveria solicitar ao Ministério do Trabalho, na época, para que ele pudesse fazer uma inspeção prévia antes do funcionamento, mas essa NR ela foi revogada. A NR3 fala de embargo ou interdição. É uma norma em que ela define que ela pode fazer a interdição de setores, de máquinas, de uma empresa toda, ou embargar obras, desde que esteja caracterizada uma situação de grave e iminente risco ao trabalhador. O que significa isso? Grave e iminente risco significa que o trabalhador está exposto a uma determinada situação em que ele pode morrer ou ficar incapacitado permanentemente. Traz como grande novidade a forma de avaliação dos riscos considerando consequências e probabilidades. A NR4 é a norma que trata do SESMIT, é uma norma em que ela define o dimensionamento dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, que é onde as empresas têm lá, por que uma empresa tem um técnico, outra empresa tem 2 técnicos, tem um engenheiro, tem 3 engenheiros, médico. Então é nessa norma que a gente vai dimensionar esses profissionais. E a finalidade é promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. A NR5 é bem conhecida, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, da CIPA. Ela estabelece a obrigatoriedade de organizar e manter em funcionamento por estabelecimento uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ela também tem um caráter bem parecido do SESMIT em relação ao seu dimensionamento, então ela determina pelo grau de risco e pelo número de funcionários
o dimensionamento dos membros da CIP, aqueles que são efetivos e que são os suplentes. A NR6 fala de equipamento de proteção individual, considera-se EPI todo dispositivo de uso individual, de fabricação nacional ou estrangeira, destinado à saúde e à integridade física do trabalhador. Então, quando a gente vê lá o capacete, a máscara, o protetor auricular, óculos, calçado de segurança, são os equipamentos de proteção individual. E está definido na lei as suas principais características. O Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional, a NR7, ela estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados do PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde dos seus trabalhadores. Quem trabalha em empresas já deve ter passado pelos exames médicos, né? O admissional, o periódico, demissional. São exames que são definidos no PCMSO, de acordo com os riscos estabelecidos, né? De acordo com os riscos identificados na empresa. A NR8 ela fala sobre as edificações. Ela estabelece requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações para garantir a segurança e o conforto dos trabalhadores. Por exemplo, as áreas de circulação e pé direito mínimo. A NR9 fala da avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos. Ela foi também revisada recentemente, antigamente era o nosso PPRA, né, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. É uma norma que ainda continua com o caráter de prevenção de riscos, mas ela institui o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é voltado para não só elaborar o programa, mas fazer com que ele melhore, né? As situações de trabalho sejam melhoradas para o trabalhador. Quem trabalha com sistemas de gestão conhece bem a melhoria contínua. Então, essa norma ela veio trazer esse espírito, né, de sistema de gestão para que a gente não só elabore um programa, mas que a gente busque cada vez mais a melhoria das situações de exposição do trabalhador nos ambientes laborais. A NR10 é uma norma que fala das instalações e serviços de eletricidade, então ela fixa as condições mínimas exigíveis para garantir a segurança dos empregados que trabalham em instalações elétricas em suas diversas etapas, incluindo projeto, execução, operação, manutenção, reforma e ampliação. E ainda é na NR10 que trata sobre bloqueio de energias, né, a questão do treinamento, a questão da qualificação dos profissionais que trabalham em eletricidade, e é uma norma muito importante porque basicamente temos eletricidade em todos os ambientes laborais. A NR11 ela fala de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Ela está muito ligada a essa questão de almoxarifado, né, de expedição, de recebimento. Então ela trata de normas de segurança para a operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras. Então o uso de empilhadeiras, matrim, a parte de empilhamento de materiais, como eu posso empilhar, a garantia do armazenamento de materiais de forma segura. A NR12 ela trata de máquinas e equipamentos. Também uma norma bastante importante porque basicamente temos, né, uma gama enorme de empresas que têm máquinas e equipamentos, onde ela estabelece as normas de instalação em áreas de trabalho, desde como devem estar os pisos no local de trabalho até o espaço em torno das máquinas e equipamentos, entre outros. Inclusive como pontos de pega, de prensamento. Então é uma norma que eu digo que é uma norma muito importante. Ela veio trazer a redundância da proteção. No caso de fraude de um dispositivo de segurança, você sempre terá um segundo dispositivo. NR13 ela define caldeiras e vasos de pressão e estabelece normas de segurança na operação desses equipamentos.
Então, somente o profissional habilitado tem competência para executar os projetos, acompanhar a operação e manutenção, inspeção e supervisão de caldeiras e vasos de pressão, bem como manter esses dados em livros apropriados. Então, é um profissional, é um engenheiro mecânico, inspetor de caldeira, profissional habilitado para fazer essa atividade. NR14 fala de fornos. Ela estabelece as condições da construção de fornos, bem como os seus sistemas de segurança. A NR15, atividades e operações insalubres, né? Ela define aquelas situações em que o trabalhador está exposto a determinados riscos e deve receber, por isso, o adicional de insalubridade. Caso o trabalhador não esteja protegido, terá direito a um adicional que é em cima do salário mínimo. Ele pode ser de 10%, 20% ou 40% do salário mínimo. Já as atividades e operações perigosas, a NR16, ela define situações em que o trabalhador receberá um adicional em cima do salário base, que é de 30%, para as situações a que ele está exposto. Então, são 6 situações básicas, né, que o trabalhador terá direito à percepção do adicional, que é trabalhar com explosivos, eletricidade, radiações ionizantes, operações com motocicletas, apesar de que essa está sob júdice, operações de vigilância e inflamáveis. A NR17 trata da ergonomia, né, e visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. A ergonomia é a ciência que trata da adaptação do posto de trabalho ao homem. A NR18 trata das condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, também uma norma que sofreu uma revisão recentemente e onde foi incluído o PGR. Antes a gente conhecia como o PCMAT das obras, né? Então o PCMAT deu lugar ao PGR. Então o PGR é o nosso novo documento para elaborar para questões de saúde e segurança nas obras. Então ela estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento, de organização, que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção. A NR19 trata de explosivos, estipula normas para depósitos, manuseio e armazenagens de explosivos. Tem aquela figura do blaster, né, que é o profissional que tem capacitação para manusear os explosivos. A NR20, ela trata de líquidos combustíveis inflamáveis. Ela estabelece requisitos mínimos para a gestão de segurança e saúde no trabalho, quando os fatores de risco de acidentes provenientes de atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. É uma norma bem interessante, né, especificamente sobre inflamáveis e combustíveis, inclusive dando ênfase à questão do treinamento dos profissionais que trabalham ou se expõem a áreas de risco onde tenham líquidos combustíveis e inflamáveis. A NR21 fala de trabalhos a céu aberto, né? Os trabalhos realizados a céu aberto é obrigatória a existência de abrigos, ainda que rústicos, capazes de proteger os trabalhadores contra intempéries. São exigidas medidas especiais de proteção contra a insolação excessiva, o calor, o frio, a umidade e os ventos inconvenientes. A NR22 é a chamada norma da mineração, é a segurança e saúde ocupacional na mineração. Então ela estabelece as normas sobre segurança e medicina do trabalho,
em mineração. A NR23 fala de proteção contra incêndio. Todas as empresas deverão possuir proteção contra incêndio, saídas suficientes para a rápida retirada do pessoal em serviço em caso de incêndio, equipamentos suficientes para combater o fogo em seu início, e fala também de pessoas adestradas no uso correto desses equipamentos. Não efetivamente de brigadas, mas que todo mundo tenha conhecimento de como manusear os equipamentos em caso de necessidade em um princípio de incêndio. NR24, condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, define as instalações sanitárias, banheiro, mictório, bebedouro, lavadouro, vaso sanitário e outros, e estabelece as dimensões mínimas essenciais para a instalação dos sanitários e sua separação por sexo. A NR25 fala de resíduos industriais, então trata da eliminação e disposição de resíduos gasosos, líquidos ou sólidos. Quando da sua publicação, a legislação existente para resíduos era muito incipiente. Nós tínhamos uma quantidade muito pequena sobre resíduos e hoje a norma ela se torna até obsoleta em relação ao assunto, né? Porque existem várias legislações a nível federal, estadual e municipal. A NR26, sinalização de segurança, ela fixa as cores que devem ser usadas nos locais de trabalho para prevenção de acidentes, identificando os equipamentos de segurança, delimitando áreas, identificando as canalizações empregadas na indústria para a condução de líquidos e gases e advertindo contra riscos. A gente vê, eu vou dar um exemplo aqui, normalmente a gente encontra nas empresas tubulações vermelhas que indicam que são tubulações utilizadas para combater incêndio. A NR27 fala do Registro Profissional de Técnico de Segurança do Trabalho e essa norma ela foi revogada e nós temos a Lei 7.410 que trata da habilitação do profissional. O técnico de segurança do trabalho, ele basta dar entrada no Ministério do Trabalho, o registro é feito na sua própria carteira de trabalho. A NR28 fala sobre a fiscalização e penalidades. É a norma que trata que o tipo de penalidade no caso da empresa infringir um item de qualquer NR. É nessa norma que ela vai definir a penalidade. E o prazo de cumprimento deverá ser limitado a, no máximo, 60 dias. A NR29, Segurança e Saúde no Trabalho Portuário, a parte de movimentação de cargas no porto, né? Então tem por objetivo regular a proteção obrigatória contra acidentes e doenças profissionais, facilitar os primeiros socorros acidentados e alcançar as melhores condições possíveis de segurança e saúde aos trabalhadores portuários. A NR30 fala do trabalho aquaviário. Então essa norma tem como objetivo a proteção e a regulamentação das condições de trabalho e saúde dos trabalhadores aquaviários. Aplica-se aos trabalhadores das embarcações comerciais de bandeira nacional, bem como as de bandeiras estrangeiras que atuam em águas nacionais. A NR31 é uma norma que veio substituir as antigas normas regulamentadoras rurais, que eram 5. Então elas foram revogadas e no seu lugar foi publicada a NR31. Então é uma norma que tem por objetivo estabelecer os prefeitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento das atividades na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura, com a segurança e saúde e meio ambiente de trabalho. A NR32 fala de segurança e saúde nos trabalhos em serviços de saúde. Então, todo estabelecimento voltado para o atendimento à saúde, ela deve
obedecer a esse NR, que tem por finalidade estabelecer diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. A NR33 fala de espaços confinados, então segurança nos trabalhos em espaços confinados. Espaços confinados que são locais com riscos extremamente acentuados, né? Geralmente trabalhos em espaços confinados são considerados de grave e iminente risco. Então estabelece requisitos mínimos para a identificação de espaços confinados e o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos existentes, de forma a garantir permanentemente a segurança e saúde dos trabalhadores, que interagem direta ou indiretamente nesses espaços. A NR34 é a norma regulamentadora dos estaleiros, as condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção e reparação naval. Então ela estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção à segurança, à saúde e ao meio ambiente de trabalho nas atividades de construção e reparo naval. A NR35 fala sobre trabalho em altura, também uma NR bastante importante, onde estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos, direta ou indiretamente com esta atividade. A NR36 é a NR dos frigoríficos, né? A saúde do trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados. Então estabelece os requisitos mínimos para a avaliação, controle e monitoramento dos riscos existentes nas atividades desenvolvidas na indústria de abate e processamento de carnes e derivados destinados ao consumo humano, de forma a garantir permanentemente a segurança, a saúde e a qualidade de vida no trabalho. E por último, a NR37, que é a NR das plataformas de petróleo. Estabelece os requisitos mínimos de segurança, saúde e condições de vivência no trabalho a bordo de plataformas de petróleo em operações nas águas jurisdicionais brasileiras. Bom, com isso a gente encerra as NRs. Logicamente são muito extensas, mas o objetivo foi que vocês tomassem ciência do que tratam as NRs de uma maneira geral. Ok? Muito obrigado e até a próxima.